Depressão hoje atingir 350 milhões de pessoas ao redor do mundo é um número extremamente alarmante. A gente precisa pensar, refletir e até ficar atento aos sintomas que isso pode trazer à nossa vida, porque tem roubado muita produtividade do mundo, vamos dizer assim, de trabalho, de pessoas competentes, por um fator que às vezes não percebemos ou não queremos lidar. Então, mente aberta para se preocupar, ouvir e receber aquilo que vai ser falado hoje. E para isso eu recebo a Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Charlão. Muito Carla, olha, nós temos aqui um pouco do que você faz, né? Você é psicóloga formada em 91, mestre em teologia. Sim. Então você conseguiu aliar as duas coisas. Sim, consegui fazer esse trabalho aí, foi muito rico. Especialista em psicologia esportiva, pós-graduada em psicologia médica pela Faculdade de Medicina, no FMG, terapeuta certificada em EMDR, pelo MDR Brasil e Ibero-Americano, terapeuta comportamental cognitiva pelo IPQ, desde 2013, escritora, poetisa, palestrante, escolha do Núcleo de Desenvolvimento Humano e Academia de Liderança Latino-Americana. Bom, pelo seu currículo, você conseguiu conciliar duas coisas importantíssimas. O estudo teórico da formação humana, biológico, vamos dizer assim, das emoções, mas, por outro lado, você traz um equilíbrio que é estudar a teologia, ou seja, a criação humana. Você tem a formação por sensores cognitivos, por emoções, e do outro lado você tem a formação divina, Deus criou. Sim. Isso aqui está dentro da criação divina. Com certeza. Para alguns da linha teórica, não, mas para nós que cremos, sim. Sim. Como é que é trabalhar com essas duas coisas juntas, em equilíbrio? É difícil? Isso, não, por incrível que pareça, é mais fácil. Porque você compreende a origem. Exatamente. Essa visão criacionista, ela dá para a gente ter uma dimensão onde que há algo que foi criado e a partir de muitas coisas vão ser formadas. E ali tem um propósito. Tem um propósito. Entendi. Então, às vezes a pessoa fica até naquela teoria, vamos dizer até popular, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A gente sabe que foi a galinha, porque foi Deus que criou todas as coisas. Todas as coisas, Ele criou tudo, Ele criou os animais. Ele criou os animais, Ele criou o ser humano, Ele criou todas as coisas. E a partir de, as outras foram formadas. Porque dentro dessa estrutura humana já vem toda a capacidade, toda a interação com esse meio, toda essa construção de que aí sim vem a evolução. Aí vem a partir da criação, vem o processo evolutivo, onde nós vamos nos transformando, vamos nos mudando, vamos cada dia mais transformando a nossa realidade e a nós mesmos. Quando isso para? Eu acho que nunca. Eu ouvi um autor, não sei se você conhece, chama Charles Colson. Ele fala sobre cosmovisão bíblica e trabalha a partir desse pressuposto de transformação de uma sociedade. E o que é uma cosmovisão? É uma forma de enxergar um mundo. Sim. Então eu posso ter uma cosmovisão bíblica ou uma cosmovisão partida da evolução, de vários pretextos, vamos dizer assim. E quando você diz da evolução, é muito interessante. Por quê? As pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas, automaticamente deveriam ter uma cosmovisão bíblica. Então, se Deus criou, é lógico, vamos falar pela lógica humana, tem um dono, porque tem um criador, tem um idealizador. E esse idealizador conhece o princípio, o meio e o fim. E nós temos a Bíblia que já deixa claramente isso. Por outro lado, nós temos pessoas que não acreditam. Então, eu acredito que é mais fácil ser criacionista com fé que Deus criou todas as coisas, porque já se resolve muitas coisas aqui dentro da nossa mente. Porque a pessoa que crê a partir de uma grande explosão, de um Big Bang, a cosmovisão dela vai ser assim. Então não tem um dono, não tem regras. Eu não quero ser radical, mas essa pessoa não deveria nem acreditar na Bíblia. Ela não deveria nem cumprir os mandamentos que estão na Bíblia. Sim. Porque ela não tem dono, não foi Deus que criou. E daí, por isso que eu te perguntei como é que é lidar com isso, porque eu percebo que grandes conflitos internos das pessoas surgem dessa crise. Mas Deus vai deixar eu fazer o que eu quero.
Mas não foi ele que criou? Ele não já escreveu e determinou? Qual o problema de obedecer? É meio por aí. É, bem por aí. E é mais interessante que quando a gente vai somente nessa visão só criacionista, sem esse envolvimento, até mesmo evolucionista, tanto um como o outro, ele acaba sendo limitante. Porque se eu vou só para a criação e deixo só o Criador fazer tudo, automaticamente eu me isento dessa responsabilidade de transformação e de mudança de mim mesmo. Então eu tenho que realmente trazer em mim todo um conteúdo que diz respeito ao meu atual, ao meu hoje, a minha própria construção dentro de onde que eu nasci, de onde que eu fui montado, de onde que eu fui estruturado. Então, essa produção até mesmo de mudança de quem eu sou, para onde que eu quero estar, eu saio da criação e entro na evolução, porque eu tenho que fazer um processo criativo dentro de mim mesmo. Agora, se for numa outra linha, onde que o ser humano ele é só evolutivo, ele vai chegar num ponto que ele vai ter que chegar, peraí, mas onde que tudo começou? Então, até mesmo nos grandes químicos, se a gente pega os grandes estudiosos, a gente vê que a pessoa chega à conclusão, tem que ter alguém que criou isso, porque agora nós não temos Deus mais é o dono da história e escreve e conta conosco a cada dia para um capítulo, né? Agora, os conflitos internos, a gente está falando de depressão. O que é a depressão de fato, Carla? A depressão ela é uma doença, né? Mas ela não é uma doença classificada única e exclusivamente como algo da medicina, por exemplo, que é algo enfático. O órgão tem determinado tipo de disfuncionalidade que não está funcionando. O órgão como o coração, por exemplo, não está funcionando e os sintomas aparecem claramente no meu dia a dia, que tem uma válvula que realmente não está funcionando, algo bem objetivo. Dentro da doença, que é a doença como, por exemplo, a depressão, isso não acontece. Por quê? Os sintomas são vários. São várias fontes de, inclusive, bases de onde que isso começou a ser originado, que é, inclusive, endógeno como exógeno, que é ou interno ou externo. O endógeno interno, o exógeno externo. Isso, exógeno externo, que são os fatores que realmente acontecem no meu dia a dia, são essas coisas, luto, separação, isso tudo pode causar. E elas são causa em si? Não, elas são desencadeadores. Elas não vão falar, por exemplo, perdi o emprego. O emprego é uma causa de uma depressão? Não, ela pode ser um desencadeador de talvez alguma coisa que seja endógena. Talvez uma estrutura já absorvida desde lá da infância, algo que eu já, desde pequenininho, eu já aprendi a ser pessimista, a ser derrotista, ter uma autoimagem ruim, que o quê? O meio, a sociedade passou para mim. Até que ponto que isso foi passado pelo outro? Até que ponto que isso é genético? Até que ponto que isso foi aprendido? Por isso que não dá para a gente classificar tão claramente. Nossa, mas é muito complexo para responder. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que às vezes é o cara da padaria, é o vizinho do lado, é o nosso colega que fala, você está com depressão. E a pessoa simplesmente entra nessa onda e não é por aí, porque a depressão é uma doença. Ela tem que ser diagnosticada por profissionais específicos que, inclusive, entendem muito bem quais são as ramificações dessa classificação. Existem sintomas aparentes que podem classificar uma depressão? Sim, e não um. São vários. Geralmente, a gente pode classificar a própria questão da depressão em vários níveis. Por exemplo, ela pode ser leve, ela pode ser grave, ela pode ser moderada, ela pode, inclusive, ser por causas externas, né? Que no caso, um desemprego, uma angústia, uma tristeza, uma morte, uma situação que a gente chama de reativa. Vamos colocar para dentro. Existem causas que são reativas. Aconteceu algo que realmente acabou desencadeando o meu estado depressivo. O estado é temporal, ele tem tempo e hora para acabar. Agora, se eu sou depressiva, eu já tenho uma estrutura interna que me faz constantemente me abater, me denegrir, de desistir, de não dar conta. Então, eu tenho que intervir com remédio, eu tenho que intervir com médico, eu tenho que intervir com terapeuta, eu tenho que intervir com várias fontes para realmente atacar essa minha doença. E às vezes as pessoas acham que não, que é só uma tristeza temporal, que vamos lá, larga disso. A tristeza temporal existe, isso que eu ia te perguntar. A tristeza existe para todos. Vamos falar assim, o próprio texto bíblico. Jesus chorou de uma angústia porque Lázaro tinha... Mas nós podemos ter tristezas, mas essas tristezas podem ser fruto de uma depressão ou não, pode ser um momento. Sim, sim. Tem coisas que porque todos no mundo tereis passamos. aflições, correto? Sim. Todos vão ter. Decepção, sim. perdas, sim. angústias, sim. medos, inseguranças, todo ser humano tem.
Inclusive, até mesmo a angústia, que as pessoas acham que não, ó, estou angustiado, isso em mim é algo que eu não posso ter. Não, a angústia, em certo faz parte da ela vida. faz parte da minha estrutura. Não somente psíquica, mas até física. Porque o meu órgão, o meu corpo, ele precisa de um nível de estresse, ele precisa de um nível, inclusive, de ansiedade, até mesmo para ele gerar em nós um impulso. Um ser humano que não tem nenhum desses sentimentos, ele não seria humano, vamos dizer assim. Sim, inclusive talvez estaria até mesmo classificado com traço de personalidade já um pouco disforme, que poderia ser, inclusive, muito apático, ele poderia ser melancólico, ele pelo si muita baixa estima, aí já liga a uma personalidade. Então, a gente tem que fazer, inclusive, diagnóstico, até mesmo da doença como a depressão, ligando a personalidade, ligando a esse histórico, ligando ao atual, ligando ao que realmente, como é a funcionalidade desse sujeito diante e frente às circunstâncias atuais. Vamos pegar uma situação, Charlão, que uma coisa que está me preocupando demais. É uma depressão, que eu estou chamando uma depressão brasileira da Copa, vamos dizer assim. As pessoas estão melancólicas, assustadas, pessimistas, angustiadas e virou como que um inconsciente coletivo. Todo mundo fala a mesma coisa, da mesma forma, da mesma intensidade, sendo que é algo que não aconteceu, não existe nenhum dado palpável, real, que vai acontecer, mas já tem gente falando, eu não vou sair de casa, eu não vou colocar realmente, não vou na rua, ninguém enfeitando rua, ninguém fazendo nada, por quê? É como se houvesse já uma depressão antecipatória, que é, inclusive, dentro de uma mente ansiolítica, que já está prevendo uma desgraça. Vai acontecer? Ninguém sabe, mas já está todo mundo deprimido, já está todo mundo assustado. A incerteza se tornou uma certeza negativa. Se tornou uma certeza. E exatamente isso é um processo, às vezes, psíquico, que acontece dentro do indivíduo, em cima de uma característica de personalidade que pode estar ocasionando uma ansiedade, um pessimismo, então, uma isso pode ideia ser coletivo. negativa. E isso é inconsciente coletivo. Por quê? Acabou que um contaminou, outro contaminou, outro, e a coisa está virando num tal nível que as pessoas não estão se dando conta. Olha, ontem eu passei aqui em Belo Horizonte, estamos em Belo Horizonte, passei pela Savassi, uma região profissional onde tem muitas empresas, passei pela Praça da Liberdade, onde fica o antigo Palácio do Governador, alguns museus, e olha, passei pela cidade, passeando pela cidade no trânsito. Não encontrei nenhuma rua pintada, nenhuma bandeira na rua. Nada. Eu fiz isso no meu consultório, coloquei um monte de bandeira, pintei tudo de verde e amarelo. As pessoas, que é isso, doutora Carla? Para que você fez isso? A Copa... Aí começou, opa, vamos parar? Olha para você já está querendo me vender uma ideia totalmente negativa. Não, para mim a Copa é o quê? É a paixão do brasileiro, é algo que nós estamos vivendo como algo positivo para o nosso século XXI. Nós vamos sediar, primeiro no século XXI, a primeira Copa. O povo brasileiro é uma fonte de extravasar, é uma fonte de jogar para fora as ansiedades, os medos, é a fonte de gritar, poder inclusive fazer um monte de coisa gostosa, rir, ser alegre. Aí o que está sendo roubado do humano? Exatamente essa condição de ser feliz. Isso essa pode acontecer em empresa, pode acontecer em família, pode acontecer... Em várias circunstâncias, e as pessoas não estão vendo isso. Por que que, inclusive, a gente vê a OMS classificando que no ano de 2020 nós vamos ter a depressão como a segunda causa de maior índice de doença. Só vai perder para doenças cardíacas. Porque a gente vê esse movimento, às vezes, até mesmo estrutural, que está dentro da mente das pessoas, que elas não estão se dando conta de que está dando, vamos dizer assim, uma síndrome até mesmo de desespero, uma síndrome de vida totalmente, não tem jeito. Vou até usar um termo vou usar um nome aqui, uma síndrome de urubu. É como se realmente a pessoa só vê carnificina, só vê morte, só vê perda, só vê dor, só vê tristeza. Tá, e as pessoas não estão se dando conta que elas estão permitindo que isso entre na mente dela. Mas até que ponto que ela não está alimentando isso? Até que ponto que ela não está vendo só jornais sanguinários? Até que ponto que ela não está olhando só para a desgraça? Quando sai, por exemplo, você fez uma passeada ontem, deu para você ver essa linha móvel? Como é que ficou legal? Sim, como que ficou chique? Bom, eu andei, é muito bom. Na hora que ficar a coisa movimentando de acordo, quando tiver tudo equilibrado, poxa, são ganhos. Eu fui com meu marido no Mineirão, poxa, ficou gostoso, tem uma área externa que dá para andar de patins, andar de bicicleta. Temos que, inclusive, ver o bom que realmente vamos ter ganhos. Mas será que alguém está parando para perceber que existe ganhos? A influência negativa é como se fosse oprimir aquilo que pode ser um benefício. Sim.
Sim, e isso, de certa forma, é um sintoma depressivo. E ela está ocorrendo a nível até mesmo nacional. Que as pessoas estão sendo, de certa forma, levadas por essa onda negativa, por esse pensamento negativo, por essa crença negativa, e não estão questionando, não estão olhando, peraí, já aconteceu a coisa, ou até que ponto que eu estou presa a algo que aconteceu o ano passado, no ano de 2013. e eu já estou deduzindo que